Olá, queridos, que a paz, a alegria e o amor de Deus estejam com você e sua família neste momento. Hoje eu quero orar com você e aprender sobre a oração do Pai Nosso. Oração esta que o Senhor Jesus deixou como modelo, nos ensinou o povo naquela época, mas além de aprender a oração, porque já é uma oração muito conhecida, você com certeza sabe essa oração de cor, nós vamos prestar atenção nos detalhes, nós vamos prestar atenção no real significado desta oração. Em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 14, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pessoal, quando o Senhor Jesus começa a orar e ensina a falar Pai Nosso, tem um porquê. Naquela época, os judeus não dirigiam diretamente a Deus como Pai, mas usavam este título pessoal para descrever o relacionamento de Deus com Israel, ou para referir a Ele como Criador. Então, Pai Nosso foi um título novo usado por Senhor Jesus naquela época, que ele escolheu o termo Abba, que significa exatamente isso, Pai Nosso. Então você vê que o Senhor Jesus aqui, ele já começa ensinando a oração, algo que não era de costume. Os judeus então chegar a Deus referindo como Pai. Eles chegavam-se a Deus referindo a Deus como Criador. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui nesse primeiro versículo você vê que você reconhece que Deus está no céu, Deus Pai está nos céus, e santificado seja o teu nome, que é a continuação que você então atribui a santidade de Deus. Você reconhece que Deus é santo e você diz continuamente que o Senhor é santo. Você então concorda com isso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós sabemos, querido, que existem dois reinos. Existe o reino de Deus e o reino de Satanás. E é possível que uma pessoa ou esteja inserida no reino de Deus, se esta pessoa ela é lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, se ela abandonou o pecado e vive uma vida reta diante de Deus, essa pessoa então está inserida no reino de Deus. Porém, ao contrário, uma pessoa que tem uma vida desregrada, uma vida que anda no lamaçal do pecado, então esta pessoa está inserida no reino de Satanás. Isso é uma dura verdade, mas é necessário que nós tenhamos consciência plena disso, das coisas que são corretas e que não são. Então, quando o Senhor Jesus ensina aqui o povo a dizer venha o teu reino e faça-se a tua vontade, são duas coisas aqui muito poderosas, queridos. Ter o reino de Deus é algo sublime, é algo poderoso, é algo muito maior do que palavras podem expressar. Você fazer parte do reino de Deus, parte do povo de Deus, isso aí é realmente algo muito tremendo. E você fazer então, deixar com que Deus, a vontade de Deus seja feita na tua vida, é algo glorioso. Se você se recorda, quando o Senhor Jesus esteve neste mundo, ele veio então levar a vontade de Deus. Jesus só tinha uma preocupação, que era fazer a vontade do Pai. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus estava na cruz, para ser então ali crucificado, o Senhor Jesus disse: Pai, passe de mim este cálice. Mas logo em seguida ele fala: contudo seja feita a tua vontade. Então você vê que Jesus estava pedindo, implorando a Deus. A dor era tanta que o Senhor Jesus pedia a Deus que passasse dele aquele cálice, se possível. Mas logo em seguida Jesus falou: se for da tua vontade. Então, queridos, isso é algo que eu e você temos que aprender, porque muitas vezes nós pedimos inúmeras coisas a Deus. Expressamos o nosso desejo, os nossos sonhos, o que nós queremos, o que nós almejamos, e não tem nada de errado em você fazer isso. Contudo, eu e você temos que aprender que é necessário falar: Senhor, todavia, faça a tua vontade. Então, queridos, que você e eu possamos
adicionar isso nas nossas orações. Ao pedir, ao implorar, invocar a Deus sobre uma situação, sempre acrescente isso: contudo, Senhor, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade de Deus, com certeza, no céu é feita de acordo com o que Ele quer. Então é necessário que nós, que eu e você também, pedimos a Deus que a vontade dele seja feita aqui na terra, já que nós temos o nosso livre-arbítrio e tem também o agir do inimigo aqui neste mundo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Queridos, nós sabemos que o pão, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, a palavra fala. Mas quando o Senhor Jesus fala que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós entendemos que o Senhor Jesus está falando da provisão, está falando para o Senhor Jesus que a provisão dele seja dada diariamente nas nossas vidas. Se você e eu pegarmos uma quantidade de pães, já que é algo perecível, e então queremos guardar estes pães para meses na frente, anos na frente, nós sabemos que não vai funcionar, vai estragar. Então, queridos, aqui o Senhor Jesus está ensinando algo poderoso, algo que nós devemos gerenciar, o que o Senhor nos dá, a porção de hoje. A porção que Deus nos dá, que nós então devemos gerenciar dia a dia aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. Isso também, queridos, é um alerta contra a ganância, contra você querer mil e mil coisas. Então, avareza e ganância, todas essas coisas. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, que a provisão venha de Deus no dia de hoje, para a sua vida, para a minha, e que nós venhamos gerenciar dia após dia, conforme aqui está escrito. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Queridos, todos nós erramos diante de Deus. Mesmo se você tenta incansavelmente a ter uma vida de retidão, de santidade diante de Deus, que isso é algo glorioso, glória a Deus por isso, mas em algum determinado momento nós vamos errar diante de Deus, porque o nosso acerto, o nosso caminhar em santidade em relação à santidade de Deus é muito diferente. Deus é realmente muito santo. Então, queridos, em algum momento nós vamos errar, até mesmo porque o pecado para Deus não é somente a atitude, mas ele inclui também a intenção do coração e os teus desejos. Isso também é uma forma de pecado diante de Deus. Então, se nós aqui tivermos esta consciência que nós somos pecadores e que estamos sujeitos a erro, eu e você devemos todos os dias, então, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, pelo que temos feito diante de Deus, que Deus não tem se agradado. E aqui diz como nós temos perdoado aos nossos devedores. Queridos, será que eu e você temos perdoado aquele que tem dívida contra nós? Quem sabe aquela pessoa está te devendo um perdão e ela não chega te pedindo perdão? Quem sabe aquela pessoa está te devendo dinheiro em espécie? Quem sabe aquela pessoa está te devendo, não sei, muitas coisas que nem convém aqui falar, te machucou, te magoou ou feriu alguém que está muito próximo a você? Então, será que nós, queridos, temos perdoado aquele que tem nos ofendido? Aqui nós podemos claramente ver que se nós não perdoamos os nossos devedores, Deus então também não tem como perdoar as nossas dívidas tão pouco. Então você vê que é necessário, queridos, liberar o perdão, que nós temos esse coração perdoador. E algo que eu sempre trago na minha mente é o seguinte: quem sou eu para não perdoar alguém se Deus, sendo justo, santo, nunca errou? O Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas e em nada pecou. Então, queridos, se Deus nunca errou, sempre foi santo, justo em todas as coisas, se alguém, o maior dos malfeitores, chegar diante dele com o coração sincero, humilde, pedir perdão, Deus perdoa, quanto mais eu e você que somos errantes, cometemos também erros, por que então não iríamos perdoar? Seria até uma insanidade. Então, queridos, a partir desta analogia, eu sempre me pego pensando nisso. Quem sou eu para não perdoar alguém quando Deus os perdoa? Então é necessário, queridos, liberar o perdão para que Deus então possa te perdoar.
E no versículo 13 está dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, aqui, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa primeira parte é algo que eu e você temos que orar diariamente, pedindo a Deus que nos livre de toda e qualquer tentação que vier da parte do diabo, da carne, que Deus nos livre. É necessário, porque nós somos sujeitos, queridos, a cair em tentação e errar diante de Deus, porque nós viemos de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa. Então é necessário que nós tenhamos humildade em reconhecer isso e falar: Deus, me livra de cair em tentação contra ti, porque eu quero, Senhor, andar em retidão diante do Senhor. Aqui diz também no versículo 13: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, aqui você está reconhecendo que o reino pertence a Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus para sempre. Amém. Então, queridos, esta é a oração do Pai Nosso, a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Oração esta que ela une, até mesmo religiões, pessoas de religiões diferentes muitas vezes, há uns que rezam, outros que oram, mas essa oração ela tende a unir até mesmo as religiões, pessoas de religiões diferentes quando se reúnem, muitas vezes faz esta oração. Então é uma oração modelo, poderosa que o Senhor Jesus deixou, mas que muitas vezes tem sido usada como vã repetição. Não faça isso, queridos. Quando orar esta oração, preste atenção no real significado dela, o que ela realmente tem representado na sua vida, porque não podemos lançar somente palavras no ar, falar coisas aleatoriamente, mas temos que ter o cuidado de ver o real significado, o que está por detrás de cada palavra dessa e como a sua vida tem se encaixado nesta oração. Eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos. Meu Deus e o meu Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para clamar ao Senhor, este Deus que é Pai. Abba, Pai. Senhor Deus, nós entendemos que o Senhor Jesus, quando fez esta oração, Ele estava, meu Deus, ensinando, meu Pai, a orarmos. Ele estava ensinando uma oração modelo a qual deveríamos, meu Pai, fazer diante do Senhor. Senhor, esta oração é muito poderosa, é simples, mas tem um significado muito profundo. Aqui nós vemos, Pai, aonde a pessoa, ela reconhece quem o Senhor é. Quando a pessoa faz essa oração, ela reconhece que o teu reino, meu Pai, pertence ao Senhor e que este reino tem que vir, meu Pai, sobre ela, sobre outras pessoas. Ela também reconhece, meu Pai, que toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Ela reconhece, meu Pai, que ela veio de uma natureza pecaminosa e que é necessário ela clamar diariamente, pedindo ao Senhor para livrá-lo, meu Pai, livrá-la do pecado, de cair em tentação. Ela também reconhece, meu Pai, que a provisão vem do Senhor diariamente. Esta oração nos ensina, Senhor, a pedir ao Senhor o pão nosso de cada dia, para que nós possamos gerenciar, meu Pai, a provisão diária do Senhor. Ensina a não termos, meu Pai, avareza, meu Pai, a não termos um coração avarento. Esta oração também, meu Pai, ela nos ensina, Senhor, que a Tua vontade, meu Pai, é soberana e que nós temos que pedir que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Porque uma coisa gloriosa, Senhor, é quando um filho teu, uma filha tua, meu Pai, ora pedindo algo ao Senhor, apresentando alguma necessidade, mas que no fim dessa oração fala: todavia seja feita a Tua vontade, porque foi isso que o Senhor Jesus fazia, que Ele nos ensinou, meu Pai. Então, meu querido Deus, esta oração, Senhor, ela nos ensina como devemos orar, como devemos ter o nosso coração, meu Pai, diante do Senhor. E nos ensina também, meu Pai, a perdoar o próximo, já que se não perdoarmos ao próximo, Senhor, não há perdão para nós tampouco. Senhor Deus, que nós possamos, meu Pai, aprender realmente esta oração e praticá-la, meu Pai. Porque não adianta lançarmos palavras ao ar, ao vento. Temos, meu Pai, que ser praticantes daquilo, meu Pai, que nós falamos e fazemos, meu Pai.
Meu Deus, esta é a oração de hoje. Eu peço que o Senhor abençoe, meu Pai, esta pessoa que tem me acompanhado, Senhor Deus, até aqui, até este momento. Que o Senhor abençoe o seu lar, a sua família. Que o Senhor venha fazer, meu Pai, entendido na vida dela. Que os teus caminhos, meu Pai, e que a tua vontade seja feita na vida desta pessoa. Meu Pai, abrace essa pessoa neste momento. Mostre para ela, meu Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que não há nada, meu Pai, tão difícil para o Senhor resolver. Senhor Deus, eu te agradeço por todas as coisas. Essa é a nossa oração no dia de hoje. E que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que isso tenha acrescentado algo na sua vida. Se tenha, então eu peço que você deixe a sua curtida, deixe o seu like, compartilhe, deixe também o seu pedido de oração aí nos comentários. Eu estarei orando por você nas madrugadas. Peço também que você encaminhe esse vídeo a alguém que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.